Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. A paz do Senhor, amém? Quero desejar nesse finalzinho de domingo uma boa noite para todos, que vocês possam ter tido as misericórdias do Senhor renovadas na vida de vocês. Hoje pela manhã, o meu esposo leu algo para mim que assim, me edificou muito, e eu creio que vai edificar os irmãos aqui no canal e os que também não são inscritos no meu canal, que às vezes possa estar vendo essa mensagem, vai edificar também. E já pedindo de antemão para quem não foi inscrito no canal se inscrever, os que estão inscritos curtem, comentam, compartilhem para que a palavra do Senhor seja divulgada, amém? Então, como eu disse, o meu esposo leu algo para mim fortíssimo e eu senti de compartilhar com os irmãos. Eu não poderia deixar de compartilhar, porque isso é algo assim que é algo maravilhoso. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal que eu falei sobre a importância da oração e a importância da fé. Foram duas palavras distintas, Eu fiz um vídeo falando sobre a importância da oração e outro vídeo sobre a importância da fé. Quem quiser estar procurando aí nos meus vídeos, passados aí, vão achar essa pregação. E aí, baseado nisso, aí fiz também sobre a importância não é importância, falando sobre a diferença, de pregação para estudo, Então, para a gente ver, então, que essas 3 coisas se encaixam. O que se encaixa? Hoje em dia, um cristão, o que ele tem que ter por base? Ele tem que ter um bom estudo bíblico, ele tem que saber da palavra de Deus, ele tem que ter uma, assim, orar, Orar e ter fé. Então, essas 3 coisas, esses 3 princípios são básicos para a gente poder viver nessa era, nesse mundo tão corrompido que está. Amém? Então, eu vou estar lendo aqui primeiro a Timóteo, porque eu gosto de ter assim como referência a palavra do Senhor. Eu não gosto de falar nada que a gente não leia, pelo menos uma passagem, Então eu vou estar lendo aqui 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 4 e 5, que diz assim, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Então, o que o meu marido compartilhou comigo hoje foi sobre um homem chamado George Miller, certo? E ele é mais conhecido como Miller, As pessoas chamavam ele como Senhor Miller. E ele era um senhor que tinha muita fé, sabe? Ele tinha muita fé. Diz nos relatos que o meu marido leu para mim hoje, que ele leu a Bíblia por 200 vezes. E 50 das vezes que ele leu, 50 vezes ele leu de joelhos ela. E antes dele morrer, os repórteres, conversando com ele, falou para ele assim, o que o Senhor queria ainda, que não realizou na tua vida, o que você gostaria? E ele disse assim, eu ainda gostaria de ler mais a Bíblia, porque eu sei muito pouco ainda do Senhor dos exércitos, dos reis, eu ainda sei, eu preciso saber mais dele. Agora você imagina uma pessoa que leu a Bíblia 200 vezes, e ele ainda precisa, Então, assim, que nós possamos levar a Bíblia, a palavra de Deus, mais a sério, Assim, eu acho que hoje o mundo está muito corrompido, no sentido assim, todo mundo só quer, ninguém quer ler, ninguém quer buscar a palavra do Senhor, todo mundo quer as coisas assim fáceis, a hora para mim, aonde que tem profecia eu quero ir, aonde que tem revelação eu quero ir, alguém sonhou comigo, me fala o que você sonhou. Gente,
Nós precisamos, no mundo que estamos hoje, nós precisamos nos apegar na palavra do Senhor. Não é só no mundo de hoje, não. É sempre, né? Vocês viram nos antepassados aí, tem os grandes heróis da fé, tudo que vivia pela palavra do Senhor. Ninguém ficava vivendo por profecia, ficava vivendo, né, assim, por sonhos. É lógico que tem na Bíblia, sim, o Senhor pessoas profetizando, tem, a gente vê sonhos, né, o Senhor mostrando as coisas através de sonhos, mas são coisas assim raras, são coisas básicas para aquele momento, não são coisas assim que a Bíblia em si não fica falando assim só de profecia, não fica falando só de sonho, né? Então a gente, o que é a Bíblia? A Bíblia é ela, a gente tem que pegar a Bíblia e ler. Quando você está lendo, você está ouvindo o Senhor falar com você, né? E continuando, né, o relato dele, que ele leu a Bíblia, né, por 200 vezes, e teve uma certa feita porque ele cuidava, ele se apegava muito a um versículo, né, que o Senhor, ele é o pai dos órfãos, né, e ele se apegava nesse versículo, e então ele cuidava. E a palavra de Deus diz pra gente que a gente tem que cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Então, quando fala assim, cuidar, hoje em dia a gente vê tanta gente aí preocupado, eu preciso interagir ali com aquela, eu preciso mandar dinheiro para aquela igreja, eu preciso... Gente, a igreja em si somos nós, né? São as pessoas. Então a palavra de Deus diz pra gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Então o que nós devemos fazer? Cuidar das pessoas, aquelas pessoas que realmente estão precisando, né? Que precisam, então a gente tem que cuidar, né? Dessas pessoas. Então a palavra de Deus, ela não é mentirosa quando ela fala que a gente tem que se atenar aos órfãos e às viúvas. Então este é o verdadeiro evangelho. Amém? Né? Nós devemos nos atenar para isso, certo? Para as pessoas, ajudar essas pessoas, principalmente. E esse George Miller, esse senhor, ele tinha esse orfanato, né? Que ele cuidava, e eu acho que tinha cerca mais ou menos de 1.000 crianças ali. E assim, o Senhor nunca deixou faltar nada, porque o Senhor é fiel. Né, e ele cuidava, e não relata nada ali que esse homem tinha boas condições, que ele era rico para ele poder ter esse orfanato. Eu creio assim que o Senhor cuidou desse orfanato, o Senhor foi cuidando, ajudando ele para ele ter condições para cuidar desse orfanato. E uma certa feita, ele orando, eu achei muito bonita essa parte. Aliás, a história desse senhor, eu achei linda de todos os modos, né? Porque eu achei muito bonito a fé dele, oração, o que ele lia a Bíblia, ele aprendia, então eu achei muito bonito toda a história dele. E ele, uma certa feita, ele estava orando em seu quarto e chegou a rainha da Inglaterra na casa dele. E essa rainha, lógico, chegou na casa dele, queria conversar com ele, né? E um dos empregados, eu não sei se foi empregado, eu não sei quem que foi, eu acho que foi. Foi uma pessoa que foi até o quarto e falou que queria conversar com ele, que a rainha estava lá, a rainha da Inglaterra, e queria conversar com ele. Sabe o que ele disse? Coisas que quase ninguém, eu hoje iria falar isso. Porque qualquer condição, qualquer coisinha, a gente larga o Senhor pra gente ver as coisas, outras coisas, não é? Ele falou assim, fala pra rainha da Inglaterra que num outro momento eu converso com ela. Não falou nem pra ela esperar que ele ia orar tipo uma meia hora, 1 hora, e depois ia atender ela. Não falou isso não. Se fosse outra pessoa, ou se fosse até a gente, mesmo que quer falar, ia acabar a oração ali nos 2, 3 minutinhos, já ia atender. Rainha da Inglaterra, né? E o que ele disse? Eu não precisava nem ser rainha da Inglaterra, né? Pra gente poder atender uma pessoa. Se chegasse na casa da gente, a gente estivesse orando, né? E ali ele pegou e falou assim, não, fala pra ela assim, que num outro momento eu atendo ela, mas agora eu estou conversando com o Rei dos Reis. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda, sabe? O Senhor falou tanto comigo, sabe? Nessa parte, quando o meu marido estava... eu estava limpando a casa e ele lendo para mim. Eu achei tão forte isso, sabe? A pessoa chegar na tua casa, sabe? E ele falar isso para a pessoa, sabe? Não, eu estou conversando com o Rei dos Reis.
né? Então, que nós possamos ficar mais atentos também a isso, sabe? Quando nós estivermos orando, estiver prestando algum culto ao Senhor, que a gente largue mesmo as coisas desse mundo, sabe? Independente do que estiver acontecendo, sabe? A gente tem que largar e ficar ali com o Senhor, porque só o Senhor que cuida de nós, é só o Senhor que provê, é só o Senhor que faz as coisas por nós, né? Que faz acontecer, né? E nós devemos louvar Ele, bendizer Ele, porque Ele é fiel em todas as coisas. E então essa parte eu achei muito linda, né? E teve uma certa feita também que ele estava assim, tinha acabado toda a comida do orfanato e não tinha comida nenhuma ali. E assim, os empregados, as pessoas que ajudavam ali, falou para ele assim, ó, Sr. Miller, não tem alimento, não tem nada para esses meninos, né? Esses órfãos, acho que tinha cerca de 1000 lá, mais ou menos. E ele falou assim, não, eu não tenho nada com o homem. O meu compromisso não é com o homem, meu compromisso é com o Senhor. Entrou, foi orar, entrou no quarto, foi orar. E orou só assim, ó, Senhor, não tem pão, amém. Não tem pão, amém. Orou assim. E o que aconteceu? Para vocês verem o valor da oração, né? O valor da oração da fé, né? E quando ele orou assim, passou pouco tempo, veio uma carroça cheia de pães e o carroceiro falou assim, ó, eu tô trazendo esses pães aqui porque a família real não quer esses pães, porque esses pães assaram demais e eles não quis. E aí a gente não quis jogar esses pães fora, a gente resolveu trazer aqui pro orfanato. E aí ele pegou e falou assim, não, isso aí não foi porque passou do ponto os pães, é porque o Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor teve misericórdia dos órfãos, né? O Senhor teve misericórdia de nós. Então, o Senhor, eu quero dizer para vocês assim, que o Senhor cuida de nós. Não precisa da gente ficar naquele desespero às vezes atrás de homens, né? Atrás de homem, para homens ficar junto com a gente, para homens fazer as coisas para a gente. Não, nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer alguma coisa por nós. Então, se você está passando por algum levante, se você está passando por algum momento de turbulência na tua vida, se você está passando até fome, lembre-se, entra no teu quarto, ajoelha, se aquebranta, tenha fé e vai orar, certo? Ora e pede para o Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que você tendo fé, orando e estudando a palavra do Senhor, você tendo essas 3 coisas, eu tenho certeza que o Senhor jamais vai te desamparar. Amém? A gente precisa ter esses três pontos, né? A gente precisa ler a Bíblia, entender da palavra de Deus, nós precisamos orar e nós precisamos ter fé. Isso são os requisitos para a gente ter uma boa vivência aqui nesse mundo até que o Senhor venha e busque a tua igreja e leva lá para a glória. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite.